A balança de pagamentos é um método de contabilidade nacional que mostra o comércio feito entre o Brasil e outros países, através das exportações e importações. Aqui no Brasil, esse registro é feito pelo Banco Central e é utilizado como uma forma de medir e analisar a economia quanto à capacidade de um país de fazer comércio. E este é o assunto que será discutido neste vídeo. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, define a balança de pagamentos como o registro sistêmico das transações econômicas entre residentes e não residentes de um país durante um determinado período de tempo. Primeiramente, devemos entender que quando falamos de residentes e não residentes de um país, não estamos falando sobre a nacionalidade ou a critérios legais, e sim ao centro de interesse econômico. Consideramos que uma pessoa física ou jurídica tem um interesse econômico em determinado país quando está engajada em alguma atividade econômica por pelo menos um ano neste país. E para o Banco Central, residentes do Brasil são todos os indivíduos que vivem no Brasil em caráter permanente, inclusive os que estão temporariamente no exterior em viagem de negócios, estudos ou até turismo. Empresas instaladas no Brasil, independentemente da origem do capital, também são consideradas residentes. Já os não residentes são os indivíduos que vivem por um ano ou mais no exterior, mesmo que sejam empregados de uma empresa brasileira. Como falamos, a balança de pagamentos é um instrumento do registro de todas as transações que o país realizou com o restante do mundo, mostrando quanto dinheiro entrou e saiu em determinado período. A transação ela é definida como um fluxo econômico que reflete a criação, transformação, troca ou extinção de valor econômico entre os agentes. Naturalmente, esses fluxos econômicos podem causar mudanças nos estoques da dívida externa ou das reservas do país, por exemplo. As transações econômicas que constam na balança de pagamentos envolvem bens, rendas, serviços, direitos, doações e obrigações. Em regra geral, elas são registradas pelo valor de mercado e com a taxa de câmbio vigente na data da transação. A balança de pagamentos ela é dividida em duas contas principais que são subdivididas em vários grupos de contas, com os principais agrupamentos sendo definidos por seu volume e interesse analítico. As principais contas são as transações correntes e a conta capital e financeira. As transações correntes são aquelas que produzem fluxos reais, ou seja, a movimentação de bens, rendas, serviços, entre os residentes e não residentes de um país. É onde fica de fato registrada a entrada e saída de dinheiro originado do comércio de bens e serviços. Inclusive é nela que é registrado o resultado da balança comercial. Já na conta capital são agrupadas as operações de capital em que ativos financeiros são transferidos de forma unilateral, como por exemplo a transferência de patrimônio de imigrantes, perdões de dívidas externas ou doações. E ela considera também as aquisições ou vendas de ativos não financeiros e não produzidos, como exemplo patentes, direitos de autor, marcas, entre outros. Já a parte da conta financeira, ela contém todos os ativos financeiros, como investimentos diretos e investimentos de carteira no mercado financeiro, tanto de estrangeiros no país ou de brasileiros que moram em outros países. Essa conta também registra as entradas e saídas monetárias do país e ela é bastante utilizada para compensação de outras contas. Por exemplo, se o residente de um país importa uma mercadoria, esse registro é feito na balança comercial como importação e na conta financeira para registro de pagamento. E um outro grupo muito importante nesse tema é o grupo de erros e omissões. Isso porque a balança de pagamentos precisa ter uma conta para correções da apuração dos valores das contas. Qualquer diferença na balança de pagamentos que não possa ser identificada é lançada no grupo de erros e omissões. E esses erros acontecem por conta das alterações de reservas internacionais de um país que às vezes não são detectadas pelas autoridades monetárias. E essa conta tem o papel de realizar esse balanceamento do conjunto das contas, ou seja, compensar a superestimação ou subestimação das demais contas e fechar a balança. Galera, estamos deixando na descrição livros que são focados nos assuntos deste vídeo. Caso seja do seu interesse, dá uma olhada lá. E agora vamos continuar com o vídeo.
O cálculo do valor balanceado do saldo das contas são as transações correntes, mais a conta capital, mais erros e omissões, igual à conta financeira. Quando o resultado da balança de pagamentos é negativo, significa que houve maior saída de recursos. Já quando os resultados são positivos, significa maior entrada de recursos. O resultado positivo da balança de pagamentos está relacionado ao aumento das reservas internacionais, o aumento dos dólares que entram no país na forma de empréstimos, financiamentos, investimento direto ou capacitações. Já um resultado negativo faz com que o país perca suas reservas internacionais, o que motiva a desvalorização da moeda local e o encarecimento do câmbio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho e venha aprender sempre um pouquinho mais com a gente. Muito obrigado e até mais!